Mestre fala aos nossos corações, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que a gente possa dar graças também por essa chuva que está caindo lá fora, né? Sei que atrapalha um pouquinho, o pessoal está demorando para chegar, tudo, o trânsito fica meio caótico, mas a gente está precisando, né? Vamos ver se essa chuva também ilumina aí os nossos governantes, porque amanhã está prevista uma greve que pode atrapalhar ainda mais a nossa vida, né? Então vamos torcer para que limpe todos os miasmas deles e decidam pelo melhor por nós. Bom, vamos começar com os nossos recados. Ação entre amigos, o Grupo Arco-Íris do Paz e Amor. Nessa ação entre amigos, essa rifa, nós teremos aparador de copos, caminho de mesa, panos de prato, toalhas de mesa e toalhas de mão. Então, os números estão à venda na livraria pelo valor de R$10. Vamos falar também do encontro amigo, né? Nós que somos espíritas, normalmente a gente é tido pelos outros como se a gente não sentisse a partida, né? A gente gosta tanto das pessoas, eu gosto, né? Eu gosto de estar aqui, de ter as pessoas aqui ao nosso lado, e quando parte a gente sente também, como qualquer outra pessoa normal, porque a gente é apegado mesmo. E quando a pessoa é um pouquinho mais apegada, que sofre um pouco mais, o encontro amigo ajuda muito a sentir, a viver o luto. É muito importante que a gente viva realmente esse período de luto, até se acostumar um pouco mais com a ausência, deixar de sentir falta, a gente não vai deixar de sentir nunca, né? Mas a gente acaba se acostumando um pouco mais com essa ausência, e o encontro amigo ajuda bastante. Nós temos as quartas-feiras, feito pelo Zoom, às 20 horas, e também às 14 horas, presencial, aqui na Sala Herculano Pires. E finalmente chegou o grande dia, né? Chegou. A gente era para ser em outubro, adiou, mas dia 29 nós teremos o nosso chá beneficente, que é o nosso momento real de poder conversar, de poder confraternizar. Eu sei que muita gente trabalha, quem estiver trabalhando vibra, porque é bem importante para nós, é um chá tradicionalíssimo, né? Está na 52ª edição, é tão gostoso. Eu lembro o tempo que ia com a Celina, que ia com o pessoal mais velho aqui da casa, sem entregar a idade, né? Mas a gente ia com as pessoas mais antigas, e hoje a gente recorda deles com muito carinho. E era muito gostoso, é tradicionalíssimo da casa, é muito gostoso para ir, para bater papo. Como eu sempre falo, a gente chega aqui, entra e senta e vem assistir a palestra, tomar o nosso passe. Quando a gente tenta conversar, um já pede para falar baixinho. Então lá vai ser bem bacana. Vai ter bingo, vai ter sorteio, vai
a gente vai poder se confraternizar e realmente conversar entre nós. Para fechar o nosso ano aí com chave de ouro, é um evento bem bacana. Quem puder ir, vai, que é muito legal, né? O ingresso, os convites estão à venda na livraria. Se comprar um é R$80, a partir de 2 sai por R$70. E vale muito a pena. Eu falo que eu fui durante muito tempo e vale muito a pena. Hoje, trabalhando, fica mais difícil, mas se der, a gente escapa e passa lá também. Bom, vamos para os trabalhadores da noite, né? Hoje, a Thalita vai fazer a abertura para nós, Thalita Antolin, vai fazer o evangelho, a mensagem e a prece inicial. A Marisaula Brocanello vai fazer a vibração geral e a vibração dos passes. O senhor Leonel vai fazer a fluidificação das águas e a prece final. E hoje nós temos a grata presença da Celina Sobral, que é uma trabalhadora da TV Mundo Maior e também da Rádio Boa Nova, e vai falar de um tema importantíssimo para nós. Vai falar da lição de vida. Então vamos abraçá-la com todo o nosso carinho, com todo o nosso coração, para que ela passe para nós a mensagem que ela preparou. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que tenhamos um bom trabalho nessa noite. Boa noite a todos. Capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Missão dos Espíritas, Erasto, Paris, 1863. Não percebeis, desde já, a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Bendizei ao Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e despregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportaram suas provas terrenas. Mensagem. Basta que saia do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, irmão José. Basta que saibas. É tão fácil ser feliz. Basta que saibas viver. Basta que saibas compreender as atitudes mais incoerentes. Basta que não te escandalizes com ninguém. Basta que tudo vejas com naturalidade. Basta que te contentes com o que tens e com o que és. Basta que não te aflijas para ser depressa mais do que te é possível. Basta que não ambiciones o que não é teu. Basta que executes o teu trabalho. Basta que faças o óbvio e não o extraordinário. Basta que te mostres disposto a perdoar, sem ofender a quem seja. Basta que na terra não permaneças na expectativa de felicidade absoluta. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais aqui presentes, obrigada a oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos, nessa segunda-feira, com essa chuva que cai lá fora, trazendo bênçãos para o nosso momento. Ilumine a nossa palestrante de hoje e que possamos levar daqui todas as palavras que o nosso coração veio aqui buscar. Obrigada por tudo, Senhor. Que assim seja. Boa noite a todos. Todos bem? Sejam muito, muito bem-vindos. Prazer estar mais uma vez na casa. Eu sou Celina Sobral. Nosso trabalho de divulgação do Espiritismo está no nosso canal do YouTube, youtube.com/Celina Sobral, que a gente convida a se inscreverem, onde tem os nossos programas, palestras, orações da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior.
Bom, agradeço o convite, Helena. Agradeço a todos. Essa nossa reflexão de hoje está lá no Google, na internet, facilmente para vocês localizarem depois, querendo estudar mais detalhadamente. Chama-se a lição do lápis, que eu coloco como lição de vida, porque é muito importante para a gente no nosso dia a dia. Independente de ter profundas reflexões do Evangelho ou não, é o cotidiano nosso. E a gente muitas vezes deixa passar. A simplicidade de um lápis traz para a gente pensar em coisas tão externas e tão profundas para a nossa mudança de vida, que vale a pena buscar, assim, essa lição. É a conversa, não sei se muitos de vocês já conhecem, de um netinho com a avó, que a avó está no quarto escrevendo uma carta, e o netinho olha e fica intrigado. Vó, você está escrevendo alguma coisa aí sobre mim? Ele pergunta para ela. Aí ela fala assim, olha, eu estou escrevendo uma carta, mas de repente é alguma coisa que diz respeito a você, sim. Mas mais importante do que essa carta que eu estou escrevendo é o lápis que eu estou usando. Ela diz para o menino. Aí o menino fica todo intrigado, né? E fala, ué, mas eu não estou vendo nada de especial nesse lápis. Como assim? Aí ela fala para ele, meu neto, tudo depende da forma como você olha as coisas. Como você vê, inclusive, o mundo. Há 5 qualidades, não sei se vai dar tempo da gente passar as 5 aqui, mas ela diz, há 5 qualidades nesse lápis, que se você conseguir mantê-las no seu dia a dia, você vai estar de paz com o mundo e de bem com quase todos que estão à sua volta. Olha que importante. Aí ele quer saber quais são essas qualidades que o lápis tem e que a avó quer apontar para ele. E ela começa assim, ó. Primeira qualidade que esse lápis tem. Você pode fazer grandes coisas, meu neto, mas não deve esquecer nunca que existe uma mão que guia os seus passos, porque o lápis, né, seguro na nossa mão. E esta mão nós chamamos de Deus. E Ele deve sempre conduzi-lo em direção à sua vontade. E aí a gente começa a pensar, nossa, se nós estamos no lugar desse lápis, se nós somos esse instrumento, e existe uma mão guiando a gente, que tudo está de acordo com as suas vontades, e nós não estamos desamparados nem jogados ao léu, nós precisamos aumentar a nossa fé. Nós precisamos nos entregarmos de uma forma mais segura, mais tranquila, com a certeza dessa proteção tamanha que todos nós temos. Nenhum de nós estamos realmente abandonados ou sozinhos. Ah, Celina, mas acontece que eu vivo sozinho, não tenho minha família em São Paulo, não tenho parente, não tenho ninguém. Vocês podem dizer para mim. E aí o que a espiritualidade diz para a gente? Que até os nossos mentores, que não são só uns, muita gente pergunta, mas a gente só tem um mentor? Só tem um protetor? Nós temos vários mentores, claro, né, para certas atividades, para certos comandos. Mas, independente disso, temos as nossas companhias espirituais, que depende do que a gente atrai. Não é? Se a gente está numa vibração energética que não é muito legal, vai vir para a gente entidades desencarnadas e encarnadas, de acordo com aquela energia que está fluindo, emanada da gente. Sabe aquelas araninhas, com aquelas teias de aranha? A gente busca, até do outro lado do planeta, energias iguais a nós. Se estamos numa situação de paz, de tranquilidade, de prece, colocando nossas melhores energias nas nossas palavras e pensamentos, direcionadas a toda parte do planeta, ao pessoal que está na guerra, ao pessoal que está nos hospitais e etc., entidades que vibram igual também vão estar ligadas. Então, quando se fala, olha, a mão de Deus está sobre todos nós, nós temos não só
encarnados como desencarnados, que são os mensageiros de Deus para nós. Então vamos ficar atentos àquilo que nós estamos pensando, falando, vivenciando, e nos entregarmos nessas mãos de Deus com a certeza de que o melhor vem para cada um de nós. De que nós estamos, sim, procurando melhora, que senão não estaríamos aqui hoje, né, de encontro, um trabalho mediúnico, um passe, uma água fluidificada, um estudo do Evangelho, se nós não quiséssemos melhorar. Então, lembrar que a mão de Deus nos guia é nos entregar de uma forma mansa, tranquila, para esses cuidados desse Pai de amor e de bondade. Tudo bem, gente? Vamos para a segunda qualidade do lápis. Aí ele continua prestando atenção na vozinha conversando, né? Tá bom, achei interessante, vó. Mas qual é a outra qualidade que o lápis pode trazer para a gente? Aí ela fala assim, meu neto, de vez em quando eu preciso parar o que eu estou escrevendo e usar um apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas no final ele está mais afiado. Portanto, saiba suportar algumas dores, porque elas o farão ser uma pessoa melhor. Quantas e quantas vezes na nossa existência já sofremos esse apontamento no nosso dia a dia, no nosso espírito e até mesmo no nosso corpo de carne. Então, quando se sofre dores, muitas vezes a gente diz, não, Deus esqueceu de mim. Minhas preces não estão sendo ouvidas, ou então meus anjos guardiões estão distantes, não querem saber de mim. E é exatamente o contrário. Olha como ela está chamando atenção, né, para o netinho que é criança, prestar atenção para coisas que vai ser o desenrolar da vida inteira. Quando estamos sofrendo algumas dores, primeiro, podemos estar acertando com as leis divinas, porque estamos num planeta de provas e expiações, estamos numa condição de discípulos, de aprendizes, que a cada dia, em vez da gente ficar se livrando de tudo, de errado, de coisas que já fizemos, a gente ainda está acumulando para a gente situações delicadas e de débito. Então, esses apontamentos, essas dores que vêm ao nosso encontro, é fruto daquilo que a gente plantou. Nós estamos colhendo aquilo que realmente veio de nós pelas nossas escolhas. Então, olha como a gente tem que usar esse apontador também para o nosso bem e dizer assim, nossa, eu quero diminuir minha dor, eu quero diminuir meu sofrimento. Se não está legal o que está hoje acontecendo comigo, eu preciso ver o que eu tenho que mudar. Tenho que plantar outras sementinhas, tenho que fazer de outra forma, o caminho é esse para seguir, mas não está dando certo, então eu vou mudar o jeito de caminhar. Nós precisamos conversar com o nosso interior. Quando o Evangelho fala, quando lições antigas falam do conhece-te a ti mesmo, pergunta, se não me engano, 919 do Livro dos Espíritos, falando para a gente que é a forma da gente melhorar e mudar as coisas, é nos autoconhecermos. Então, será que estamos indo em busca disso? O que é que me faz bem? O que é que me faz mal? Qual é o caminho que eu sei que eu não devo mais seguir, porque tem muitas pedras, tem muitos atropelos e etc. Se a gente insiste em seguir na mesmice, os resultados vão ser iguais. Se a gente está dizendo que não está bom aquilo que está acontecendo com a gente, o que está vindo ao nosso encontro, e a gente continua fazendo da mesma forma, nós todos, estamos nos incluindo todos, porque estamos numa conversa familiar aqui, com a espiritualidade dilatando nossa mente para ver se a gente consegue fazer diferente dentro, né, de algumas situações que realmente nos encontram. Então, reclamar da dor não é o que a gente deve fazer. Tanto que o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados mansos e pacíficos, no seu item paciência lá, começa dizendo, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Mostrando para a gente que é a forma da gente se limpar,
É a forma da gente colocar como lição de vida para que a gente aprenda que tal ou tal caminho, que tal ou tal ação vai nos trazer sofrimento, vai nos trazer dor, mas pelo menos a gente aprendendo com aquela lição, fica realmente um passo acima na nossa caminhada e na nossa evolução espiritual. Então, a mão de Deus segurando nós, segurando esse lápis, o apontador para trazer essa dor, mas para nos lapidar, para escrevermos mais bonito, para atuarmos de uma forma mais tranquila e mais leve na nossa existência. E a terceira qualidade do lápis. Aí ela fala para o neto também. Meu neto, de vez em quando eu erro o que eu estou escrevendo. Ou o desenho não sai bom, a palavra sai errada, e eu sou obrigada a usar uma borracha para apagar aquilo que eu estava escrevendo e estava errado. Então, entenda, meu neto, que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente algo mal, algo ruim, mas é algo importante para nos manter no caminho da justiça, da verdade, do amor. Será que nós estamos usando a borracha da vida para escrever diferente? Será que todo dia de manhã a gente está pensando, né? Olha, o que eu fiz que não foi bom, tenho que fazer de outra forma, ou vou refazer o que eu fiz e que foi muito bom para continuar nesse caminho iluminado que a gente quer. Todos nós queremos nos iluminar. Todos nós queremos estar melhores. Todos nós estamos aqui para investir em nós mesmos. Então, às vezes, é o que ela fala, apagar e reescrever uma coisa que a gente fez que não foi boa, não é desmérito. É a gente treinar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa paciência, o nosso se colocar no lugar do outro, aquela empatia necessária para o nosso espírito crescer. Então, se eu tenho que pedir desculpa, eu tenho que pedir desculpa de uma forma humilde, de uma forma que me tire do ombro o peso que pode estar me incomodando. Então, fazer diferente aquilo que a gente vê que já precisa ser mudado é teste de humildade. É chegar no outro que muitas vezes nós prejudicamos, ou de repente temos até razão em relação à desavença, mas ter a coragem, a grandiosidade de pedir desculpas. Ah, mas acontece que foi ele que errou comigo. Não importa. Não importa. Jesus, se a gente lembra dos ensinamentos de Jesus no Evangelho, quantas coisas ele perdoou, ele deixou passar. E quem que foi lá pedir desculpa para Jesus? Ninguém. Qual foi a hora que Jesus falou assim, nossa, eu fiz tal coisa para tal pessoa, e ele não falou nem obrigado? Mas a gente, né, ainda está nesse caminho de reconhecimento, de que peça perdão para a gente, em vez de a gente pedir mais vezes, de que as coisas sejam feitas de acordo com a nossa verdade, com os nossos propósitos, que seja melhor para a gente. E não é assim. Senão não adianta, né? Como a menina leu no início, Missão dos Espíritas. Será que a gente está cumprindo a nossa missão de querer conhecer um pouco mais o Evangelho e colocar em prática? Será que a gente está tendo realmente a força necessária para apagar aquilo que a gente está escrevendo errado todo dia, praticamente toda hora, com pensamentos que não são sadios, com palavras que a maioria das vezes machuca, com atitudes que trazem mágoa, dor e que ficam tanto tempo no coração, no espírito, às vezes daquele que está muito próximo de nós. Então, essa borracha da nossa vida, da nossa existência, precisa ser usada por cada um de nós muito mais seguidamente, para valer a pena a gente querer estudar um pouquinho mais o que é ser espírita, o que é o cristianismo, o que é os ensinamentos de Jesus. Tudo bem? Quarta, acho que vai dar tempo da gente passar as 5. Quanto tempo tem? Olha a quarta lição do lápis. Quarta.
o que realmente importa no lápis, meu neto, não é a madeira ou a sua forma exterior. Olha que vozinha, né, gente? Todo mundo queria ter uma vozinha dessa, né? Eu acho assim impressionante a inteligência. Então, o que importa não é a madeira nem a forma externa do lápis, a nossa, mas o grafite que está dentro. Portanto, sempre cuide daquilo que acontece dentro de você. Será que a gente está cuidando daquilo que acontece dentro da gente? Será que a gente está perguntando para a gente mesmo, meu Deus, eu fiz de novo aquilo, mas da próxima vez eu não vou conseguir fazer porque eu já estou melhor. Eu já vou conseguir pensar antes de falar, eu já vou conseguir ver de novo com outros olhos alguma coisa que quando eu vou em direção a tal fato, a tal pessoa, geralmente eu escorrego e erro de novo. Será que eu vou começar a estudar esse interior ou, de repente, esses aprendizados que vêm para a gente através de sentimentos que mexem conosco, nos fazendo muitas vezes sofrer? Porque, veja bem, se eu perguntar para vocês, quem é aqui que não tem tristeza de nada, nunca teve uma tristeza na vida, nunca teve uma mágoa, nunca teve um ressentimento, nunca teve raiva de alguém ou de alguma coisa? Dificilmente uma maioria de nós vai dizer, não, olha, Celina, a vida inteira eu não tenho raiva de nada, nada me atingiu, porque nós estamos no planeta de provas e expiações, não é? Então é difícil, pode ser que um tenha menos ou mais. Não, eu tenho pouquinha coisa que me magoou, eu tenho pouquinha coisa que me machucou, mas não é ainda assim. Nós estamos batalhando para ir para um planeta melhor. Nós estamos batalhando para deixar nossa energia mais amorosa, mais calma, mais pacífica, para poder merecer um planeta de regeneração, que é um planeta de calma, é um planeta de descanso, de cuidado para o nosso interior. Não é aquela situação de sair com um remedinho no braço, de avental, andar devagar e ir se cuidar. É isso que a gente está buscando. Então, quando a gente começa a lembrar desses aprendizados através de sentimentos diferentes que vem dentro da gente, como essas que a gente está falando, mágoa, ressentimento, raiva, tal, tudo, a gente vê quanto precisamos mudar, quanto precisamos nos transformar interiormente. Ah, mas como é que eu faço para mudar tanto, né, esse grafite que está dentro, para mim escrever bonito, para fazer um desenho legal, se ainda me dói muito certas coisas que vêm ao meu encontro? Se os parentes, os amigos, são as pessoas que a gente mais se decepciona. Por quê? Porque a gente espera daqueles que a gente gosta, daqueles que estão próximos de nós, que nos tratem bem, que façam as coisas de acordo com o que a gente espera, e que muitas vezes nos entreguem situações prontas que nós mesmos não somos capazes ainda de fazer. A gente quer do outro, mas a gente não faz. Não é? A gente quer que o outro seja bonzinho, seja perfeito, mas será que a gente está fazendo? Emmanuel fala muitas vezes para a gente, não exija do outro aquilo que você ainda não consegue fazer. Mas olha só, aí a gente se machuca. Quando a gente entrega ao outro uma condição maestral, uma posição muito alta, e ele não tem ainda a condição de assumir isso, a gente vai se decepcionar. E a gente se decepciona toda vez que a gente se ilude. Se iludiu, vai se decepcionar. Não adianta esperar do outro aquilo que de repente ele não tem a mínima condição de fazer. E a gente se colocar no lugar. Será que eu faria melhor? Será que eu já consigo fazer de uma forma diferente aquilo que eu estou exigindo do outro? É delicada a situação. Então, quando ela fala isso, olha, cuidado com o que está acontecendo dentro de você. Porque a gente vai ter experiências daquilo que a gente está querendo cobrar do outro. Existe lei de ação e reação que nós sabemos, leis divinas escritas na nossa consciência. Então, a gente não vai escapar de leis, principalmente leis imutáveis, que são as leis naturais, as leis de Deus. E aí, a vozinha termina falando para o neto. Finalmente, a quinta qualidade do lápis. E ele todo curioso, né? Um menininho, devia ter uns 8, 9 anos. Chega e fala assim, qual é essa última qualidade?
Aí ela fala assim: olha, o lápis sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, meu neto, saiba que tudo que você fizer na vida irá deixar traços. Procure, então, ser consciente de cada ação sua. Aí a gente novamente se olha no interior e fala: quais são as marcas, quais são os traços que nós estamos deixando para o planeta, para o universo, para o outro que está ao nosso lado, para os nossos parentes, para os nossos familiares, para os nossos amigos? Será que nós estamos deixando traços positivos? Ou será que a gente está deixando só mágoa, tristeza, raiva, dor? Será que quando a gente voltar para a nossa casa, dessa viagem que estamos aqui nessa reencarnação, vão sentir falta da gente? Vão sentir saudade? Ou será que vão dizer assim: ai, que bom que já foi embora, graças a Deus já foi tarde? Não é? Porque a gente pode deixar assim também a situação. Então a gente precisa tomar cuidado. Essa vozinha inteligente aqui está pedindo para que a gente olhe situações mínimas necessárias para o nosso crescimento espiritual. Lembrar que Deus está sempre conosco, né? Lembrar que temos dores para vencer, mas para nos lapidar. Lembrar que temos que mudar, apagando as situações que a gente não tem mais nem como errar de novo, porque são muitas e muitas reencarnações que nós estamos insistindo nos mesmos erros. Depois ela pede: olha o que está dentro de você, olha o que está acontecendo, olha esse grafite de dentro. Vamos fazer melhor. Vamos engolir seco algumas vezes, mas daqui a pouco a gente já vai estar fazendo normal, porque se torna um hábito as nossas lições certeiras e os nossos costumes de fazer o bem. E depois os traços, as marcas que estamos deixando na vida, para o outro e para nós mesmos. Porque ao chegarmos na verdadeira vida, na nossa verdadeira casa, nós vamos sim ver o que está na nossa mão. Será que vamos chegar de mãos abanando? Eu espero que não. Espero que todos nós possamos levar em consideração os ensinamentos que o Evangelho traz para a gente num texto comum, né, num lugar que a gente acha aí na internet, no Google, uma lição dessa, e que a gente possa se encontrar outras vezes estando realmente muito melhor do que estamos hoje, colocando em prática o mínimo que seja dos ensinamentos de Jesus e do Evangelho. Que Deus abençoe a todos e que vocês sejam realmente muito felizes nas suas caminhadas. Que Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade. Depois de todas essas recomendações, nós estamos mais abagajados para enfrentarmos, a partir de hoje, todas as jornadas que tiverem pela frente que nós precisemos enfrentar. E assim, uma grande luz foi se formando no salão enquanto a nossa palestrante ia descrevendo as utilidades do lápis, relacionando conosco. E junto com esta luz, cada um foi sendo examinado em todas as suas necessidades. E agora, enquanto nós nos preparamos para o passe, os nossos trabalhadores hoje se prepararam durante todo o dia. Nós vamos nos concentrando, nós vamos nos ligando à espiritualidade maior, vamos pedindo que a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, a equipe dos Pretos Velhos, Vovô Quimanecão, os médicos aqui da Casa de Paz e Amor, os mentores dessa casa
estejam conosco. E nesse momento nós vamos iniciar os nossos passes. Vamos nos concentrar em nossas necessidades. Vamos nos concentrar nesta luz que ela percorre todo o nosso cérebro, todos os nossos pensamentos, fazendo uma grande higienização. E ela vai nos trazendo alegria, esperança. Ela vai nos trazendo a certeza de que amanhã será um dia muito melhor do que hoje. E essa luz, ela vai descendo para o nosso rosto, os nossos olhos, nariz, boca, garganta, ouvido, equilibrando o nosso sistema nervoso. E ela vai descendo para os nossos ombros, vai preenchendo todo o nosso tórax, o nosso cardíaco, o nosso estômago, fazendo uma grande higienização no nosso estômago, os nossos pulmões. Enquanto nós respiramos, as vias respiratórias, os rins, os canais excretores dos rins. E esta luz, ela vai preenchendo todo o nosso tórax. Ela vai fazendo uma grande limpeza em nosso fígado, baço, pâncreas, na vesícula, no apêndice, e ela vai descendo para o nosso intestino, e ela percorre todo o nosso intestino. Ela vai fazendo também uma grande limpeza em nosso intestino. Ela vai dissolvendo pólipos, eliminando bactérias, eliminando inflamações, até chegar no canal excretor. Essa luz agora, ela volta e ela vai descendo para dos nossos ombros, para os nossos braços, eliminando as dores dos cotovelos. Vamos nos concentrando, não vamos nos dispersar. Vamos nos concentrando no passe. E assim, nós vamos continuando com as nossas vibrações. Esta luz, ela vai chegando até os nossos cotovelos, as nossas mãos, os nossos pulsos, os nossos dedos. Ela vai eliminando todas essas dores. E ela agora, ela volta e ela vem até o nosso quadril. Vai reorganizando o nosso quadril, trazendo mais energia para as nossas pernas, para os nossos joelhos, chegando até os nossos pés. Ela elimina todas as dores dos pés, ela elimina as dores dos dedos, dos pés, do calcanhar. E agora esta luz, ela volta para a nossa coluna. Ela vai colocando toda a nossa coluna reorganizada. Ela vai eliminando as dores, colocando entre cada vértebra amortecedores. E assim nós vamos tendo todo o nosso corpo eliminado de todas as dores. Agora que o nosso corpo está reorganizado, vamos pedir a Jesus
que reorganize os nossos pensamentos, que nós possamos ter pensamentos bons, pensamentos de luz, de amor, de fraternidade, de compreensão, que nós possamos elevar os nossos pensamentos para todo o planeta Terra. Vamos envolver todo o planeta Terra com muita luz, com uma luz azul, a luz do manto de Maria. E essa luz, ela vai trazendo paz, ela vai trazendo compreensão, ela vai trazendo entendimento para todos os povos. Para os povos que estão em guerra, para os povos que estão em desentendimento, para que todos possam entender que nós somos irmãos. Essa luz vai envolvendo também, agora neste momento, paz e amor, todos os trabalhadores, todos nós que aqui estamos, todos os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos prédios, as ruas.